Bem-vindos ao Podtai. Um novo episódio acaba de começar. Nós continuamos com a temporada Mulheres que Inspiram e hoje nós vamos ter uma conversa com uma mulher que me inspira demais. Eu olho para ela e eu vejo Deus. É uma mulher que tem uma experiência linda na maternidade, já enfrentou diversos problemas, já superou e ela é uma inspiração para mim. E eu acredito que você também vai ser muito abençoado com a conversa que nós teremos aqui hoje à noite. Antes de começar, eu gostaria já de pedir que você nos siga nas nossas redes sociais, curta esse vídeo, compartilhe, comente, isso é muito importante para nós entendermos como que vocês estão recebendo esse conteúdo, esse feedback é muito importante para nós. Então, compartilhe o máximo que você puder, porque certamente você vai abençoar a vida de alguém. Hoje, nós estamos aqui no Podtai e eu tenho a alegria de receber Cris, ou Cristiane Pereira dos Santos. Ela é enfermeira por formação, com uma história de superação inspiradora. Cris, ela já venceu a depressão e considera o nascimento da sua neta Bia o momento mais especial da sua vida. Muito linda, por sinal. Ela se descreve como forte, resiliente e um pouco tímida, mas com um propósito claro: aprimorar-se para cumprir o seu chamado de levar a palavra de Deus. Cris traz uma mensagem poderosa. Tudo passa. Pode parecer que não há solução no momento, mas dias melhores sempre virão. Descanse, mas não desista. Ela é amante da leitura, como eu, e uma pessoa extremamente organizada. Cris compartilha momentos de sua trajetória que certamente vão enriquecer a nossa conversa de hoje. Seja bem-vinda, Cris. Ai, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com você. Quero te agradecer pelo convite. Me sinto honrada de estar aqui no Podtai e, com certeza, nós vamos trocar aí várias experiências. Certamente. Eu tenho uma alegria imensa de ter você aqui. Como eu disse no início, você é uma mulher que me inspira em vários aspectos da vida, como uma mulher de fé, como mãe, como profissional. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. E aí eu quero começar pedindo para você falar como que a fé influenciou a sua jornada de vida, como que começou o seu primeiro contato com a fé, com Jesus. Você conta pra gente um pouquinho dessa experiência? Sim. Na minha casa, quem primeiro aceitou Jesus foi a minha irmã, a Manu. A Manu, ela começou a ir para a escola bíblica dominical de manhã, porque a minha mãe não tinha até então aceitado Jesus e era só ela que ia. Aí tinha uma vizinha que levava ela na escola bíblica dominical. E ela nunca ia nos cultos à noite, ela só ia no culto de manhã, porque não tinha com quem acompanhar ela. E teve um dia que eles iam apresentar à noite. E aí ela falou para minha mãe que ela precisava ir no culto à noite, se a minha mãe podia levar ela. E a minha mãe foi. E nesse dia minha mãe aceitou Jesus, através da vida da Manu. E depois que a minha mãe aceitou Jesus, a minha mãe começou a levar a gente para a igreja também. Porém, eu não queria aceitar Jesus, porque eu tinha 12 anos e meu pai era muito rígido. Meu pai não deixava a gente sair para lugar nenhum, meu pai não deixava a gente ter contato com outras pessoas. E pro meu pai era assim, a gente tinha que ir para a escola e da escola a gente tinha que ficar em casa. Era só isso. E na minha cabeça eu tinha assim, não, eu tenho que aproveitar a vida, eu sou adolescente, nunca fui numa festa, nunca participei de nada, então eu não quero aceitar Jesus agora. Eu amava ir para a igreja com a minha mãe, mas na hora do compromisso mesmo de aceitar Jesus eu não queria. E o tempo foi passando. A minha irmã continuou, meu irmão foi também. E eu vim aceitar Jesus, eu já tinha casado. A Michelle já estava com 2 anos. E aí foi quando eu aceitei Jesus. E eu fui sozinha, que meu marido até então não queria ir. E para mim, assim, foi a melhor experiência da minha vida. E hoje eu me arrependo tanto de não ter aceitado Jesus naquela época, enquanto minha mãe chamava a gente para ir. E a gente lá em casa sempre cresceu vendo a minha mãe uma mulher de fé, assim. A fé da minha mãe me inspira muito, porque a minha mãe é aquela mulher que acredita que Deus vai fazer e ela ora e realmente Deus vai lá e faz. Ela não existe um impossível para ela crer que Deus não é capaz de fazer. Tudo que ela crê, ela fala, Deus faz e Deus tem poder de fazer e a gente vai orar por isso e Deus acaba fazendo aqui da forma que ela orou e pediu.
E a gente cresceu nisso. A gente ia para o ciclo de oração, que a minha mãe sempre foi do ciclo de oração. Então, a gente, desde pequeno, foi assim. Só que a minha trajetória mesmo foi depois que eu já tinha casado e a Michelle já estava com 2 anos. Foi quando eu aceitei Jesus. E daí, então, eu me encontrei, assim, realmente em Cristo. Foram momentos difíceis que eu passei, porque até a convenção do meu marido demorou ali cerca de 2 anos até ele aceitar Jesus. E eu acabava indo sozinho com a Michelle pequenininha. Mas Deus foi trabalhando, Deus foi fazendo coisas assim extraordinárias. Só que até então eu não via nenhum chamado e nenhum propósito em mim. Eu gostava de participar das coisas, tipo do grupo das irmãs, de estar ajudando, auxiliando. Mas questão de palavra, de falar, de pregar, até então não. Eu não me via, eu não tinha coragem de falar ou de ter uma responsabilidade de trazer uma pregação na igreja. Não tinha isso. E eu fui aprimorando, só que eu sempre gostei muito da palavra, muito. Eu sempre fui apaixonada demais. São 2 coisas que movem muito o meu coração, é o louvor e palavra, sabe? Assim, são 2 paixões mesmo. Só que, infelizmente, Deus não me deu o dom de louvar, mas Ele me deu o dom da palavra, né? E com o tempo foi passando, algumas experiências eu tive com Deus, umas fases tão boas, outras fases não tão boas assim. E, enfim... acabei que fui me encontrando mesmo na palavra. E eu lembro que teve uma vez que a irmã pediu para mim trazer uma palavra no ciclo de oração. De manhã, pouquíssimas pessoas ali, e eu trouxe aquela palavra. E Deus edificou muito a mim no momento em que eu estava lendo e estudando aquela palavra. E depois eu ouvi relatos das outras irmãs dizer, nossa, foi muito bom, você fala muito bem. Só que eu nunca me senti capacitada, nunca me senti capacitada de dizer assim, não, realmente isso que eu sei, realmente é isso que eu sei, que eu vou fazer. Eu sempre achava assim, nossa, tantas pessoas falam melhor do que eu não tenho tanta abrangência na palavra, não sei falar tanto como fulano fala, porque a gente sempre fica se comparando aos outros. Se eu te falar, até hoje eu tenho essa dificuldade. Eu desço dali totalmente frustrada, porque para mim, eu estudei não sei quantas coisas, anotei não sei quantas coisas e eu não consigo falar nem a metade daquilo que eu anotei. E todas as vezes que eu desço dali, eu desço assim, realmente, nossa, meu Deus, que fiasco. Só que há um tempo atrás eu tive uma experiência muito linda assim, com o Espírito Santo, que eu tinha que pregar uma palavra e eu tinha preparado tudo ali. E no momento em que eu falei tudo, antes de eu subir para pegar no microfone, ele falou assim, não é nada sobre você. Não é nada sobre você. Porque eu estava assim, eu tô com medo, eu não vou dar conta, Senhor, e agora? E Deus falava assim no meu coração, não é nada sobre você. E todas as vezes que eu subo ali, é tudo sobre ti, Jesus. É tudo por Ele, é tudo para Ele. É o teu nome, é a tua palavra, o Senhor faz do jeito que o Senhor quer. Nós aqui só somos instrumentos. E depois disso, eu fui assim me aprimorando. Várias vezes tentei desistir. Teve uma vez que eu falei para Deus que eu não fazia mais nada, que eu não queria mais trabalhar na obra, eu queria ficar sentada num banco e nada disso mais me importava. Eu não ia mais ficar padecendo por conta de algumas coisas ou outra que a gente sempre vem, sempre acontece. E foi a época em que Deus mais me cobrou. Assim, a questão de você tem um chamado, Deus te chama para fazer algo e muitas vezes a gente quer fugir daquilo que Deus tem para as nossas vidas ou tomar um caminho contrário àquilo que Deus fez para você. E às vezes a gente acha que tá indo tudo bem, tá tudo beleza, daqui a pouco o negócio começa a desandar e você vê que as coisas não tá indo mais como deveria ir. E aí a gente começa a nos avaliar o que tá errado, onde que eu tô errando, o que eu tô fazendo que não tá mais indo tudo tão certo. E aí Deus começa a mostrar que a gente deve voltar para o caminho de novo e começar de onde Ele nos colocou para que a gente frutifique e ali a gente consiga dar algum fruto. Isso mesmo. A nossa caminhada com o Senhor é uma vida de novidade, né? Todos os dias Ele nos ensina algo, Ele nos movimenta de uma forma diferente. E como você acredita que a fé influenciou a sua jornada de mãe e de mulher? Para mim, eu acho que os dois andam ligados. Tanto a minha questão pessoal como mulher, tanto como a maternidade. Eu acho que a maternidade nos aproxima muito de Deus. Muito. Verdade. Porque aí ali a gente vê que a gente realmente depende e precisa do auxílio. Total. Eu não sei, talvez poucas pessoas sabem, eu fui mãe na adolescência. Eu casei com 15 anos, eu tive a Michelle com 16 anos. Então, eu fui mãe na adolescência. Então, assim, eu larguei uma vida toda para trás de adolescente e assumi um papel de mãe. E para mim foi muito difícil na época, porque
Os meus pais tinham ido embora de Brasília. Quando eu fiquei lá, eu fiquei grávida. Os meus pais tinham ido embora e eu decidi que não, tô casada, eu vou ficar. E aí eu fiquei, não quis ir junto com eles, a gente não quis seguir eles, preferimos morar em Brasília. E foi muito difícil para mim, me ver grávida, me ver longe dos meus pais, que eu nunca tinha ficado longe dos meus pais. E na época eu fiquei morando com a minha sogra. Então foi dias assim... Vários desafios. Muitos, tudo ao mesmo tempo, veio tudo à tona. Só que eu fui criando resistência e fui criando maturidade, tudo forçado e ao mesmo tempo, para aquela situação. E eu lembro que quando eu engravidei e que eu soube que era uma menina, para mim foi assim uma realização. Eu sempre quis ter uma menina. Primeiro assim, quando eu engravidei, eu queria muito ter uma menina. E quando eu descobri que eu estava grávida de uma menina, para mim parece assim que era foi a realização de um sonho. Porque a questão de maternidade em si, para mim, nunca foi muita novidade, porque eu sempre cuidei dos meus irmãos. Os meus pais sempre trabalham. Você é a irmã mais velha? Sou a irmã mais velha. É super comum. Aí os meus pais trabalhavam e quem cuidava da casa e dos meus irmãos era eu. Então, assim, eu levava eles para a escola, eu resolvia algum problema que tivesse na escola, eu buscava o boletim, eu levava eles no médico. Sempre. Eu assumia esse papel enquanto os meus pais trabalhavam. Então, já tinha o lado materno ali aflorado, né? Já tinha desde cedo. E aí, quando a Michelle nasceu, para mim foi assim uma realização. É tanto que eu quis cuidar dela. Eu não queria que as pessoas me ajudassem a cuidar da Michelle. Eu quis cuidar. Eu queria fazer tudo, sabe? Era eu que queria dar o banho, era eu que queria lavar as roupas, era eu que queria fazer tudo. A minha sogra ia para me ajudar, quando ela chegava já estava tudo pronto, porque eu tinha aquele prazer, assim, de cuidar. Teve muitos desafios, porque era um mundo totalmente novo. Sim. Principalmente para uma menina de 16 anos, com uma criança, não é fácil. Mas o meu marido me ajudou muito, muito. Ele sempre foi muito parceiro, assim, com as crianças quando nasciam. Ele sempre ajudava, à noite ele acordava, ele ficava, ele trocava. Ele foi, assim, parceirão mesmo. Você lidou, então, de cara, aos 16, com a responsabilidade do casamento e todos os desafios e a maternidade. E você estava contando aqui como foi a sua conversão. Então, coincidiu também que você conheceu Jesus com a Michelle ali pequenininha. Foi. Aos 2 aninhos. Sim. E você consegue olhar para trás e enxergar como foi importante você ter desenvolvido esse relacionamento com Jesus, ter essa fé para enfrentar, né, todos esses desafios. Eu acredito que ter fé faz toda a diferença na vida de qualquer ser humano. Mas estamos aqui falando especialmente para mulheres, né? A temporada é para mulheres. Então, nós mulheres temos muitas peculiaridades, né? A gente enfrenta muitos desafios. Ser mulher, né? A gente passa durante um mês, várias ondas, né? De hormônios, de sensações. E lidar também com o cuidado do lar, né? O esposo, filhos, trabalho. Porque hoje a realidade das mulheres é que, em sua grande maioria, elas têm um trabalho, ocupam, né, algum espaço na sociedade. Então, nós precisamos muito ter alguém em quem crer, em apoiar, em ter essa sustentação. E eu acredito que, mais do que isso, uma fonte para nos abastecer, para nos renovar. Sim. Todas as vezes que nós precisamos. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre algum momento em que a fé, ela foi assim, o suporte, ela foi a sua única força para enfrentar alguma dificuldade. Teve algum momento assim, bem específico? Teve. Na maternidade em si, quando a Michelle era pequenininha, eu vim conhecer Jesus mesmo. Assim, não é que eu não... É tão interessante quando Jesus tem uma obra na sua vida, que hoje eu entendo coisas que antes eu não conseguia entender. Eu até comentei esses dias que o meu pai, ele foi o canal que Deus usou para me segurar e não me deixar se entregar às coisas do mundo. Você entende que Deus me guardou debaixo da mão do meu pai para que eu não tivesse contato com as coisas do mundo.
não me entregasse à bebida, não me entregasse às festas, não me entregasse à promiscuidade mesmo. Deus me separou e o canal que ele usou para me segurar ali foi o meu pai. Na época eu ficava revoltada, porque eu falava assim, eu queria era sair, eu vejo as minhas amigas tudo participando de tantas coisas e eu nunca posso. Só que hoje eu vejo o cuidado de Deus nisso. E mesmo eu não tinha aceitado Jesus ainda, mas mesmo na época da escola, quando os meus amigos tudo aprontavam, essas coisas de adolescente, né? De matar aula, de ficar com não sei quantos meninos, de experimentar isso, experimentar aquilo. E eu era aquela que ficava puxando todo mundo. Não, gente, eu não vou. Não, gente, não pode fazer isso. Aí eles falam assim, meu Deus, Cris, parece realmente que você é crente. E eu não era ainda, mas eu tinha esse temor no meu coração, sabe? Assim, de que realmente eu não compactuava com aquelas coisas, de que eu não fazia parte daquele mundo que aquele povo praticava e pertencia. Então, eu vi o cuidado de Deus nisso. E depois que eu tive os meus filhos e casamento, que assim, não adianta a gente romantizar e dizer que tudo é muito perfeito. Que o casamento é perfeito, que os filhos são perfeitos, que a vida é perfeita. Não, tem dias de muita dificuldade. E principalmente, como você falou, nós mulheres somos multitarefas. É muitas coisas que acontecem, muitas coisas que vêm. Então, a gente realmente acaba passando por momentos difíceis e que a fé é que vai nos sustentar. Só que o que mais, que eu vi mais assim, a mão de Deus, foram 2 episódios. Na maternidade foi com o nascimento do Samuel, que para mim assim foi quando Deus realmente trabalhou. Quando a Michelle teve 3 anos, eu engravidei do Gabriel. A gravidez do Gabriel foi super tranquila, porém, o nascimento do Gabriel foi muito conturbado, porque deu uma complicação no parto, passou da hora de nascer, tivemos que fazer um fórceps, não tinha mais como fazer uma cesariana. Então, eu sofri demais na hora do parto do Gabriel. Ele já nasceu já em sofrimento fetal. Mas Deus foi bondoso, que deu tudo certo, ele ficou saudável e Deus trabalhou de todas as formas. Deus foi tão fiel que no momento do parto dele, Deus trocou o plantão, tirou aquele médico que estava tentando fazer um parto normal, que não tinha condições, e colocou uma outra médica com mais experiências. E quando ela assumiu, aí foi que o parto evoluiu e ela conseguiu fazer. Esse aí eu já vi a mão de Deus e o cuidado dele. Só que quando eu engravidei de Samuel, foi totalmente diferente. Porque na época eu já tinha 2 filhos, o Gabriel já estava com 4 anos já. E eu descobri a gravidez do Samuel, tipo assim, inusitada. Eu não esperava que eu fosse engravidar. Foi uma surpresinha. Foi uma surpresa. E na época eu fiquei assim, muito assustada. Eu não queria falar para ninguém que eu estava grávida. Eu ficava quieta, calada. E eu contei pro meu marido, ele ficou super feliz. Eu falei, mas eu não quero que você fale para ninguém que eu tô grávida. Não quero. E assim, a gente tava conversando, tava tudo bem. Quando eu lembrava que eu tava grávida, eu falava, ai meu Deus, eu ficava desmoronava. Triste por isso. Só que eu lembro que eu fui pra igreja, tava tendo uma festa do ciclo de oração na nossa igreja. E eu fui pra igreja sem falar pra ninguém, só eu e meu marido sabia que eu tava grávida. E eu sentei ali na cadeira e fiquei. E tinha uma irmã na nossa igreja, quem é da nossa igreja naquela época vai saber, a irmã Mariazinha, e ela estava sentada lá na frente. A irmã tinha uma cantora, a cantora veio cantar, e quando a cantora estava ali louvando, ela levantou e ela colocou a mão na minha cabeça e ela falou assim, quem é você para contender contra Deus, com o que Deus colocou no teu ventre? Deus é o Deus que dá a vida e Deus é Deus que tira a vida. E essa criança foi o Senhor que colocou no teu ventre. E Deus tem um propósito muito lindo na vida dessa criança. E a preocupação que está no teu coração, Deus fala, vou preparar tudo, não vai faltar nada para ela. E a partir desse momento, Deus colocou um amor tremendo no meu coração por aquela criança. E, na hora, assim, eu queria já falar para todo mundo. Eu chorei igual uma louca, assim. Eu chorava desesperada na igreja. Ninguém entendia por que eu estava chorando. Mas é porque foi a resposta de Deus, assim. Porque ninguém sabia que eu estava grávida. E ela, muito menos. E ela levantou ali. Deus realmente revelou para ela que eu necessitava dessa validação de Deus. Sim. De dizer assim... Porque qual era a minha preocupação? Eu tenho 2 filhos pequenos. Havia um preconceito muito grande naquela época de quem tinha um monte de filho. Principalmente criança pequena. E a minha preocupação era o que as pessoas iam dizer. O que vão me dizer? Como vão me julgar? Eu já tenho 2 filhos e vai vir mais um. Quais serão os julgamentos que eu vou passar?
E aí eu lembro que era como se Deus estivesse me validando, falando assim, ó, você não precisa se preocupar com nada e você não precisa se preocupar com o que vão dizer. Porque sou eu que fiz, sou eu que te dou, e é eu que vou te dar graça e sustento para essa criança. Uau. E Deus fez tudo lindo e perfeito. Deus preparou tudo pro Samuel. Eu lembro que eu trabalhava numa loja da cidade na época, e os meus colegas de trabalho falavam, eu vou dar o berço, eu vou dar o carrinho, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. Assim, foi perfeito o que Deus fez. Cuidado, Deus cuidou dele. O parto, Deus preparou na clínica particular. Então, assim, Deus cuidou do Samuel nos mínimos detalhes. E ali eu vi realmente, foi uma experiência muito grande que eu tive com Deus. Muito. Só que às vezes a gente acha que tudo são flores. E nem tudo são flores. Mesmo Deus me validando, mesmo Deus estando comigo, quando Samuel nasceu, eu tive uma depressão pós-parto. E assim, não foi uma depressão pós-parto, porque às vezes a gente só encara a depressão pós-parto achando que a gente vai rejeitar a criança. Não era. Eu tinha um super cuidado com ele, mas eu achava que eu era incapaz de cuidar dele. Eu queria ver ele muito bem, mas eu não me sentia capaz de cuidar dele. Eu não conseguia dar banho nele, eu não conseguia trocar ele. Minha mãe fazia isso durante o dia, à noite meu marido fazia. E aí eu lembro que do nada, um dia ele deu febre, eu fiquei louca, eu chorava. Ele vai morrer, meu filho não pode morrer, vocês têm que fazer alguma coisa, não pode deixar o meu filho morrer. E a gente correu pro médico, chegou lá, não era nada, ele não tinha nada. E voltamos pra casa, e eu falava pra minha mãe, mãe, eu não vou dar conta de cuidar dele, eu tenho muito medo de deixar ele morrer. Minha mãe falava assim, minha filha, esse é seu terceiro filho. O seu primeiro filho, que foi mais difícil, você cuidou da Michelle sozinha, você fazia tudo e você não tá dando conta de cuidar dele. Com um mês, a minha mãe veio cuidar de mim, com um mês minha mãe falou, Cris, eu preciso ir embora. Aí eu comecei a chorar, eu me desesperei, falei, eu não posso ficar sem a senhora, eu não vou dar conta. Ele vai morrer, mãe? Por favor, não me abandona. A minha mãe, quando foi embora daqui, o Samuel já tinha 3 meses. Aí ela começou a orar comigo. Ela falou assim, não, minha filha, isso não tá certo. Você precisa cuidar do seu filho. Deus te deu um presente e muitas vezes o inimigo está tentando tirar essa alegria do teu coração. Seu filho não vai morrer. Deus já te prometeu, ele é vida. Deus deu vida para você, deu vida para ele. Ele não vai morrer. E a gente começou a orar em cima disso. E minha mãe começou a ministrar sobre isso e foi muito importante isso, assim, sabe? A gente passou assim algumas semanas assim ministrando isso. E aí quando o Samuel fez 3 meses, a minha mãe falou assim: "Hoje eu vou embora. E hoje você vai assumir a responsabilidade do seu filho." E naquela época, eu não entendia, assim, ainda qual era o propósito que Deus tinha com tudo aquilo. Mas Deus trouxe sobre o meu coração, assim, ó, um amor e tirou aquele temor. Porque, na verdade, eu amava muito ele, mas eu temia muito de não dar conta e acabar deixando ele morrer. E Deus ali trabalhou, assim, de forma poderosa. E eu vi, mais uma vez, a fé prevalecer em meio à minha dificuldade de crer e de acreditar que eu podia ser capaz de cuidar dele. E foi, mais uma vez, assim, eu vi a mão de Deus trabalhando, assim, na minha vida. Glória a Deus. É muito bom, né, você ter compartilhado essa experiência, porque eu acredito que muitas mulheres enfrentam. Não somente com o terceiro filho, mas, assim, às vezes o primeiro filho é uma surpresa, às vezes pode ser o segundo, não importa, né? Eu acredito que isso é muito comum de acontecer. E, geralmente, a nossa vida, nós estamos rodeados com tantas informações, com tantas coisas que nos geram medo. Você enfrentou um medo baseado, você se sentir incapaz de cuidar do filho e tal, movido pelo processo depressivo. Mas quantas pessoas enfrentam dificuldades relacionadas ao financeiro, o medo de não conseguir prover, o medo de não conseguir suprir? Quantas mulheres enfrentam essa dificuldade por, infelizmente, o parceiro abandonar logo após a descoberta da gravidez? Quantas mulheres enfrentam situações parecidas por também não ter uma esperança, não ter uma fé? E elas olham para o mundo e vê a maldade e tudo que acontece. E muitas pessoas, eu já ouvi, né, pessoas falando: eu não quero ter filhos, eu não gostaria de ter tido esse filho, porque eu não quero colocar diante de um mundo como esse, né, eu não quero que meu filho sofra. E é importante você compartilhar isso sobre a importância que nós precisamos ter, né? A importância de termos uma fé e termos uma esperança em alguém que está cuidando de tudo, alguém que tem um propósito em tudo. Essa história relacionada ao Samuel. Hoje você vê-lo já grande e vê todo o cuidado que o Senhor teve, eu acredito que vai fortalecer muitas mulheres, né, que estão em casa.
que o Senhor possa trazer o entendimento de que cada filho é uma bênção. Que o Senhor, ele se responsabiliza, né, por cada criança que vem ao mundo. O pastor, ele costuma sempre falar uma frase, que cada filho vem com uma provisão. E é verdade. O Senhor, ele não abandona, o Senhor, ele é aquele que cuida, aquele que provê tudo aquilo que precisa. E cada pessoa que nasce com um propósito, né? Foi escolhido pelo Senhor. Então, muito linda mesmo essa história que você contou para nós agora. E eu queria falar sobre outro tema importante na vida da mulher, que é como cultivar essa espiritualidade, como cultivar o devocional, essa fé em Jesus, mesmo com tantas atividades e tantas responsabilidades que nós temos. Não é fácil. Não é só que a gente precisa colocar isso como prioridade na nossa vida. Porque tudo aquilo que a gente coloca como prioridade, a gente começa a cultivar, aquilo ali vai criando hábitos, né? E a gente acaba acostumando e fazendo aquilo todos os dias. Eu sei que a vida de todo mundo é muito corrida. Uhum. Com certeza, com certeza a gente fez muitas coisas para estar aqui. Mas quando a gente prioriza esse tempo com Deus, é maravilhoso. E a dica que eu dou, muitas vezes a gente prioriza, fala assim, não, tem que ser o primeiro horário do dia, tem que ser logo cedo quando você acorda. Eu acho que tem que ser de acordo com a sua rotina. Porque assim, eu mesmo acordo muito cedo. E às vezes, pra mim, acordar mais cedo do que eu já acordo vai ser muito difícil no final do dia. Uhum. A conta, pra mim, já não vai fechar tão bem. Então, eu procuro um horário que seja o mais fácil pra mim, porque ter um tempo com Deus não é um negócio que precisa ser sofrido. Uhum. Não é um negócio que você precisa estar ali, eu tô aqui, mas eu queria estar dormindo. Esse horário aqui, já tô caindo de sono, não consigo nem me concentrar no que eu tô lendo. Uhum. Eu acho que tem que ser um horário estratégico, um horário em que você realmente consiga dar o seu melhor pra Deus. Mas não que seja obrigatoriamente, porque a blogueira acorda 5 da manhã e faz o devocional 5h30 e depois veste a roupa da academia e vai e você precisa seguir esse modelo. Não, a sua realidade, você tem que viver mediante a sua realidade. Qual horário que fica melhor para você? Qual horário que a tua cabeça tá melhor para meditar naquilo ali, para guardar aquilo ali, para entender aquela palavra? Vai ter pessoas que vai ser meio-dia. Uhum. Vai ter pessoas que vai ser à noite, outros vai ser de manhã. Então, assim, o importante é você ter esse momento, criar essa rotina de você ter esse tempo de devocional com Deus, um momento de oração, de louvor, um momento de leitura da palavra. É primordial. Nós não podemos jamais deixar de ter esse momento com Deus. Isso vai fortalecer a nossa fé, isso melhora o nosso dia, isso nos ajuda a tomar decisões. Às vezes você nem imagina e você lê uma palavra que vem de encontro àquilo que você está passando. Então, assim, eu deixo essa dica. Se você não faz ainda, você precisa fazer, que eu acho importante. E procure um horário que seja confortável para você. Porque muitas vezes a gente leva a palavra de Deus, ou leva o momento com Deus, ou o devocional com Deus, como se fosse um peso. E não é um peso. A vida com Deus tem que ser uma vida leve, uma vida feliz, algo que nos acrescenta, não algo que vai nos deixar mais sobrecarregada. Então, a dica que eu dou é essa. Procure um momento que seja seu, um momento que seja viável para você, que está dentro da demanda do teu dia, da tua casa, dos teus filhos, da tua família, que você consiga fazer e tenha esse tempo seu com Deus, sabe? Procure um lugar assim que seja mais calmo, um lugar que te deixa confortável e tenha, porque, nossa, faz toda a diferença na nossa vida, faz toda a diferença no nosso dia, é maravilhoso. Isso que você falou sobre a questão da comparação, eu acredito que é algo que paralisa muitas mulheres, muitas pessoas, porque hoje nós temos acesso praticamente o tempo inteiro às redes sociais e lá a pessoa, ela mostra uma vida perfeita e claro que ninguém quer mostrar a dificuldade, o lado ruim, né? Mas a gente precisa olhar para a nossa realidade, né? E ter essa sabedoria de escolher o horário que eu estou mais ativa, que eu estou, de fato, mais presente. Não adianta eu querer replicar o que funciona na vida de outra pessoa, na minha vida. É preciso também ter o entendimento que algumas pessoas possuem privilégios que talvez você não tenha, né? Então, você só vai se sobrecarregar, só vai se sentir mal, né, por não conseguir fazer como o outro. Mas eu achei maravilhoso isso que você falou, encontrar um lugar ali durante o dia. Às vezes as pessoas pensam também que o devocional tem que ser sempre de manhã. Eu acredito que a gente precisa estar em conexão com o Senhor o tempo inteiro, né? Eu, por exemplo, um momento que eu sinto muito se eu falar o meu coração é quando eu tô lavando louça.
ou eu tô dobrando roupa, fazendo alguma coisa de casa, que eu acho que é o momento que os pensamentos, eles se silenciam, você tá ali fazendo uma coisa monótona, e aí eu uso esse momento muitas vezes para orar, né? Então, o momento com Deus é o tempo inteiro, mas é fundamental ter um tempo, assim, separado para leitura da palavra, né? Para oração, para o louvor, como você mesmo disse. E ele não precisa ser necessariamente de manhã, né? Pode ser o horário que você encaixe melhor na sua agenda, só não deixa de fazer, porque de fato é muito importante. Cris, você já tem filhos agora adultos, né? Mas eu queria que você compartilhasse um pouquinho da fase que eles ainda eram pequenininhos, porque eu tenho 2. Eu tenho o João, com 6 anos, e a Helena com 2 anos, quase 3 aninhos já. E eu sei que o que muda, né, nesse processo das idades, assim, o que você sentiu de maior diferença nos desafios relacionados à idade, quando era pequenininho e hoje, quando eles estão já adultos? Às vezes a gente fica muito ansioso para ver eles crescerem rápido. Que a gente quer, assim, tipo, tem fases que é mais difícil, que a gente quer ficar logo livre daquelas fases e falar, ai meu Deus, tomara que cresça logo. Só que passa muito rápido. E quando você vê, suas crianças já não são mais crianças, que é o que está acontecendo comigo. Então, assim, tiveram muitos desafios, porque os 3 eram 3 e todos, assim, um atrás do outro, né? A diferença de 3 anos da Michelle pro Gabriel e do Gabriel pro Samuel, 4 anos. Então, acabou que eles cresceram ali juntos. Tem as vantagens deles crescerem juntos. A Michelle e o Gabriel, eles são super amigos. Super, até hoje. Eles não brigam, eles têm aquele... são irmãozão assim mesmo. Quando o Samuel veio, o Samuel já brigava. Era o novinho, o caçula. Já o Samuel e a Michelle, não. Até hoje, eles são super amigos. Sabe qual foi a maior dificuldade quando a Michelle casou? O Gabriel disse que era a maior tristeza voltar para casa e saber que a Michelle não ia estar lá. Meu Deus. A primeira coisa que ele fazia quando ela estava em casa ainda, ele chegava em casa, ele já corria pro quarto dela. Ele ia lá abraçar ela, beijar ela, perguntar como foi o dia. É assim. Eles sempre foram muito parceiros. Então, eu sempre admirei muito essa amizade deles, assim. As dificuldades que eu tive quanto eles pequenos era a questão mesmo de disciplina. Eu me sentia muito incapaz, eu tinha muito medo de não conseguir ensinar e trazer os princípios que eles precisavam para aquela fase da forma que deveria ser feita. Eu me sentia incapaz, às vezes, de não ser uma boa mãe, que a gente se cobra muito de não conseguir ser uma boa mãe. E, às vezes, a gente fica muito espelhando no outro, porque a gente acha que a família do outro é perfeita, que os filhos do outro é perfeito, que a mãe do outro é perfeito. Nunca gente. E eu me cobrava muito, assim, sobre essas questões. Eu tinha muito medo, assim. Falei, meu Deus, e se eu não conseguir disciplinar, ensinar e trazer esses meninos para o caminho certo? E lá na frente eles começarem a se envolver com pessoas erradas ou amizades erradas e acabar não seguindo os princípios que a gente ensina. Eu tinha muito medo. Eu não falo nem questão de princípio cristão. Eu falo mesmo de princípios bons, de ensinar mesmo a ser um cidadão de bem. Essa era a minha maior preocupação. Eu sempre frisava muito, eles desde pequeno eu sempre trazia muito. E uma das coisas que a gente usava muito lá em casa era a questão de conversar. Conversar. Mesmo eles pequenininhos. Conversar, a gente sentava, conversava, resolvia. E até hoje é assim. Hoje a gente ainda senta, a gente conversa, a gente coloca ali. A gente não tem segredos. A gente conversa muito. Até o Gabriel, o Samuel, a gente senta, a gente discute os assuntos do dia a dia, da escola, alguma fase que eles estão passando, alguma bronca que eu tenho que dar. A gente senta ali e a gente conversa. Então, assim, eu conversei com a minha irmã esses dias, que ela tá com criança na fase pequena ainda, né, de 5 anos. E aí eu falei assim, ó, hoje em dia você precisa validar muito mais os seus filhos e trazer eles para os princípios, principalmente nós cristãos, trazer eles para os princípios da palavra, mais do que eu fiz com os meus. Porque naquela época a sociedade era totalmente diferente quando eles eram crianças. Hoje a sociedade está mudando muito rápido. Os conceitos estão mudando muito rápido. Sim, sim. É impossível nós, como cristãos, não falar sobre os princípios cristãos. Nós vamos ensinar os nossos filhos conforme o modelo de família que a Bíblia manda a gente falar. E a sociedade aí fora está trazendo coisas totalmente diferentes, está deturpando tudo. O que era certo agora já não é tão certo. Sim. O que a gente ensinava para eles agora não vale mais nada, porque estão vindo com
um conceito totalmente diferente do que é família. E assim, e a gente precisa continuar frisando para os nossos filhos, validando eles do que realmente é família e que vocês precisam seguir isso, vocês precisam andar assim. Então eu falei isso para ela. Falei, agora já tô mais tranquila, porque os meus já cresceram. Agora você precisa trabalhar em dobro para trazer para eles a mesma base que a gente teve, para que eles cresçam da mesma forma que a gente cresceu. Então é muito sério. Às vezes a gente acha que não, mas o mundo aí fora, a sociedade em si, tá muito difícil. Só que nós não podemos desanimar, sabe? Ter filhos é maravilhoso. Cada fase deles, mesmo com todas as dificuldades que tem, precisa ser vivida e nós precisamos desfrutar disso. Nós não podemos levar os nossos filhos como fardos. Pelo contrário, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E aí não é herança nossa, os filhos é herança do Senhor. Então, vai ter um tempo que nós vamos ter que devolver essa herança. Nós vamos ter que apresentar essa herança diante do Senhor e dizer assim, ó, Senhor, deu certo. Cuidei, cresceu, deu frutos e aqui tá. Entendeu? Então, assim, a gente precisa viver o processo. É difícil? Vai ter momentos difíceis, vai. Mas o que eu aconselho? É a gente sentar mesmo, sabe? Conversar. A Bíblia diz que a gente tem que incutir na cabeça dos nossos filhos a palavra do Senhor. Sim. E não só a palavra, eu acho que todos os princípios mesmo, a gente tem que estar, valores, princípios, a gente tem que estar ensinando, falando, sabe? Trazendo para perto da gente. Quanto mais os nossos filhos estiverem perto, confiança em nós, pode ter certeza que nada lá fora vai atingir eles. É certo de que eles sempre vão voltar para vocês, para resolver os problemas, para resolver as dificuldades, para tentar ali, sabe, trazer uma solução para aquilo que eles estão passando. Quanto mais nós trouxermos os nossos filhos para perto, pode ter certeza que esse mundo não terá acesso a eles. É verdade. Isso que você falou sobre os princípios, né, e valores, e como o mundo hoje está tão diferente, me fez lembrar de um livro de um filósofo cristão. Eu não vou lembrar agora o nome, é um nome difícil para pronunciar. E ele relata mais ou menos assim, que nós estamos vivendo abaixo da linha do desespero. E aí, como que ele descreve essa linha do desespero? Que em determinado momento, a sociedade, ela tinha claro o que era moral, o que era ético, o que era correto, ou o que era um padrão aceitável. E hoje não existe mais. E aí ele traz um exemplo bem interessante, que ele diz assim, teve um tempo em que, por exemplo, a forma como a moça ela deveria se vestir, de forma composta, de forma adequada, de forma elegante, era uma coisa que era indiscutível. E se uma determinada moça desejasse vestir de outra forma, de uma forma mais vulgar, né, mostrando mais o corpo, e alguém chegasse para ela e falasse, dessa forma você não está composta, você não está elegante, não tá bacana, essa moça ela poderia até optar por dizer, de fato, não estou, mas eu quero me vestir assim. Então era algo mais nítido, a verdade, né, era mais fácil de ser apresentada. Mas abaixo da linha do desespero chegou um momento em que o relativismo tomou conta de tudo. Então hoje não existe mais isso. Hoje, na verdade, se você falar que tem uma determinada forma de se vestir, que é elegante, que é composta, que é melhor apresentável para uma mulher, hoje existem vários pensamentos, né? Não, eu gosto do jeito que eu me visto e desse jeito também é legal, eu posso mostrar, eu posso... Então, hoje, o relativismo, ele tomou conta, né, da sociedade e aquilo que era tido talvez como certo, hoje é errado e piorou, né, na verdade. E a gente vê essa linha do desespero não somente em vestimentas, eu dei só um exemplo, mas a gente percebe na cultura, né, a música, a arte, ela foi se definhando. Se a gente observar uma música, uma pintura antiga, ela sempre trazia ela apontava para a divindade. Né? Se a gente for para aquelas artes mais clássicas, as músicas eram sacras, as pinturas, por exemplo, das igrejas que eram tão valorizadas, eram pinturas que faziam referência a anjos, ao céu, né? Eram voltadas para esse tipo de conteúdo. E hoje a arte, ela se torna algo, né, assim, meio que banal. Hoje qualquer coisa se torna arte. A cultura, a gente percebe isso também, na música, muito claro,
né? Uma música secular antiga, ela era uma música com uma letra agradável, né? Então, a gente via a graça comum ali naquela letra. Poderia escutar tranquilamente. Hoje a música não tem sem comentários, né? Então a gente percebe que nós estamos de fato, como disse esse filósofo, abaixo da linha do desespero. E isso, trazendo para a nossa realidade da maternidade, faz com que a gente tenha um trabalho dobrado na criação dos nossos filhos, em inculcar os princípios, inculcar os valores. E hoje, quando eu olho para sua família, eu fico muito feliz, porque você hoje colhe frutos desses momentos lá atrás, né? Enquanto eles ainda eram pequenos, você estava ali inculcando, ensinando os princípios e os valores da palavra. Como que você acha que é o mais... o que mais funcionou nessa questão de inculcar a Bíblia, de inculcar as verdades do Senhor? O que mais funcionou para você? Qual a análise que você faz de toda a sua trajetória como mãe? E hoje você colhe os frutos disso, e eu sei que você teve erros e acertos. Mas, assim, o que você enxerga como eficaz, né, nesse processo de ensinar os valores para os filhos? Eu acho que o que mais funcionou foi a questão de sentar mesmo e conversar. Tipo assim, todas as vezes que acontecia alguma coisa ou que alguma coisa estava saindo fora do meu controle, aí eu chamava, ele sentava e a gente conversava. E eu sempre trazia um conselho para a palavra. Eu sempre que a gente conversava, acabava na palavra. E outra coisa assim, eu não sei, eu fui... criei os meus filhos mais na moda mais antiga, agora tá mais moderno. Mas lá em casa a gente fazia questão que todo conteúdo que eles fossem consumir seria bíblico. Se fosse assistir algum desenho, era bíblico. Se fosse ouvir uma música infantil, era bíblico. Era assim, sempre foi dessa forma. Então, eu acho que isso contribuiu também para que eles crescessem já com aquilo impregnado mesmo, assim, no coração, na mente, sabe? Do que era certo e o que era errado. E eu acho que maternidade precisa ter parceria. E eu e o meu marido, a gente sempre foi muito parceiro quanto a isso. Porque, às vezes, fica aquele... eu posso ir? Pergunta pro seu pai. Se seu pai deixar, aí... não, joga pra sua mãe. Não, a gente sempre foi muito parceiro, assim, na questão de criação dos filhos. Desde eles muito pequenos. De questão de dividir tarefas, de questão de sentar, conversar, educar, colocar de castigo, sabe? A gente sempre foi muito parceiro. Então, assim, não existe maternidade solo. Existe, mas uma família que está formada, uma família que está ali junto, tem que ter um conjunto, as crianças precisam ver esse trabalho do pai e da mãe ali juntos. Porque isso vai trazer com que eles se sintam realmente em família e saber, eu tenho um pai ali junto com a minha mãe, não é minha mãe só que toma a decisão, é o meu pai que está junto. Então, acho muito importante essa parceria mesmo dos dois. E no caso das mães solos, eu acredito que ela pode adotar pessoas para estar auxiliando também nesse processo. Né? E elas compartilharem dos mesmos pensamentos. Seja um familiar, seja um amigo, mas que esteja alinhado ali, né? Para que essa criança, ela cresça com referências, né? E entendendo o que a mãe acredita, o que ela pensa, né, sobre a vida, sobre tudo. E que conselho você daria para uma mãezinha que está se sentindo sobrecarregada, que ainda está naquela fase dos filhos pequenos, que demanda mais ali o trabalho mecânico, né, o esforço ali, do cuidado mesmo com a criança? Que conselho que você daria? Eu acho muito interessante. O importante seria ter uma rede de apoio. Eu acho que todo mundo tinha que ter uma rede de apoio. Principalmente quem tem filhos pequenos, que precisa muito. Tem dia que você precisa respirar. Ou então só tomar um banho mais demorado. Porque quando a gente tem filho pequeno, que tem aquela demanda toda, e você não tem tempo nem para tomar um banho demorado, porque você tem que ficar de olho se algo está acontecendo. Então, assim, se você tem uma rede de apoio, use essa rede de apoio, sabe? Pede ajuda. Porque, principalmente quando nós temos o primeiro filho, a gente quer ser a super mãe, e às vezes a gente acaba sobrecarregando por não pedir ajuda. E eu acho muito importante ter essa rede de apoio. Se não tem essa rede de apoio, eu acho interessante você começar a criar tirar ali algum tempinho para você. Precisamos entender que temos os nossos filhos
que a demanda é para os nossos filhos, mas nós ainda existimos ali em meio àqueles filhos. E para que os nossos filhos sejam criados saudáveis, nós precisamos estar saudáveis. E se a nossa mente estiver super sobrecarregada, o nosso corpo estiver sobrecarregado, noites de sonos aí sem dormir, pode ter certeza que você não vai ter paciência, você vai ficar estressada, você vai começar a tratar os seus filhos da forma que eles não deveriam ser tratados. E isso vai trazer uma bola de neve, você não vai conseguir educá-los e validar eles da forma que precisava. Então, assim, antes de tudo, você tem que entender que existe você antes dos seus filhos, sabe? Pede ajuda, sabe? Cuide mais de você, ache um tempo, deixa uma louça ali sem lavar, mas cuida de você. Nós precisamos também cuidar de nós. Porque às vezes a gente fica tão focado no outro, tão focado no filho, tão focado na maternidade, porque a minha mãe foi assim, porque a minha irmã cuidou dos filhos assim. E a gente fica tanto naquela preocupação de querer dar conta como as outras pessoas dão, mas cada um no seu limite. Sim, e você precisa respeitar os seus limites. E eu acho muito importante. E outra coisa que eu queria deixar assim é que não precisa se preocupar. Sabe? Porque às vezes a gente fica tão focado no futuro. Ai, como vai ser essa fase? Ai, como vai ser essa fase? Vive essa fase. Vive essa primeira fase que você está vivendo com eles. Pode ter certeza que Deus vai se encarregar de todas as outras. E a capacidade que você precisa para aquelas outras, Deus vai te dar. Deus, ele é muito sábio. E ele sabe da forma de trabalhar. Então, assim, viva essa fase aqui. Não pense no futuro, não pense nas próximas fases. Saiba que o mesmo Deus que vai cuidar dessa primeira fase, ele vai cuidar da segunda, da terceira, até chegar na fase adulta. Eu passei por essas fases de me preocupar. Eu lembro que eu cheguei para um irmão uma vez, os meus filhos pequenos, eu falei assim, meu Deus, como vai ser a adolescência desses meninos? E se algum deles se rebelar? E se algum desses meninos começarem a usar droga? Ou se algum desses meninos entrar pro crime? Porque a gente passa tudo isso na nossa cabeça. Sim. E ela falou assim, meu Deus do céu, Cris, relaxa. Calma. Eles só são crianças, relaxa. Deus vai cuidar de cada fase deles e você pode ter certeza que Deus vai estar lá em cada uma delas. E aí eu trouxe paz ao meu coração. Mas às vezes quando a gente está ali no meio da situação, a gente se desespera. Mas pode ter certeza que Deus ele vai cuidar de cada fase. Então viva essa fase, mas viva para você, viva para os seus filhos. Seja feliz no processo, passa muito rápido. E daqui a pouco você vai ver que passou tão rápido e valeu super a pena, mesmo com as dificuldades, as dores de cabeça, os estresses, mas vale super a pena. Você falou duas coisas aí super interessantes, que é o fato de que muitas vezes as mulheres, as mães, elas até têm a rede de apoio, mas não se permitem viver. Exatamente. Isso acontece muito. Eu não vou pedir ajuda, eu não vou me deixar ser ajudada. Tem muito disso. E a gente precisa aprender a desapegar um pouco, né? Porque a gente precisa ter, sim, esses momentos de autocuidado. E o outro ponto é que esses dias eu vi uma frase que me chamou muita atenção. Que era mais ou menos assim, troque o equilíbrio por equalize. E eu fiquei refletindo, eu falei, mas não é praticamente a mesma coisa? Aí depois eu parei pra pensar, não. Porque o equilibrar faz a gente, parece que nunca tá bom, né? Tá sempre pesado ali. E você quer dar conta de tudo ao mesmo tempo e tem que estar tudo muito bem. Essa é a ideia do equilíbrio. Tem que estar tudo bem certinho, bem balanceado. E o equalizar, não. O equalizar, se a gente pensar... A minha imaginação foi longe. Eu já pensei ali na mesa do som, né? E a pessoa tentando equalizar. Nunca que fica tudo alinhadinho. Nunca que fica, né? Os botõezinhos, eles ficam mudando de posição o tempo inteiro. Por exemplo, o microfone. Dependendo de quem tá falando lá, o sonoplasta vai lá e muda, né? Então, na vida da gente, eu peguei pra mim isso, né? Porque eu vivia nessa tentativa de equilibrar as coisas. Eu me considerava a mulher mais equilibrada, né? Até que eu passei por um processo muito delicado esse ano, que eu já contei até no outro episódio, que foi o processo do burnout, que era essa tentativa de agarrar tudo e manter tudo em equilíbrio. E hoje eu tento viver equalizando mesmo as coisas, que é doses certas para cada coisa. Igual você falou, saiba dizer não para a louça. Eu sei que a gente gosta de tudo limpinho, tudo organizado, mas se aquilo vai te custar, por exemplo, um momento seu, talvez você pode deixar isso e cuidar amanhã. E isso a gente aplica
a várias áreas da nossa vida, né? Sim. Então, a gente dá doses de atenção correta para cada coisa. Equalizar e não tentar equilibrar e manter tudo muito certinho, porque não dá. É impossível. É a maior ilusão. A gente sofre para tentar fazer, mas nunca que é uma utopia. Ninguém consegue equilibrar tudo. E depois que eu aprendi isso, foi libertador, porque eu vivia debaixo dessa pressão e dessa prisão, né, de não, tem que dar certo, tudo tem que estar bem certinho. E não, às vezes não, você vai priorizar uma coisa, você vai viver um momento ali e vai deixar outro de lado. E é desse jeito. Cris, agora eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre realização de sonhos. Eu queria que você contasse como que foi retomar os estudos e realizar o sonho, né, de fazer a faculdade que você tanto queria, mesmo após os filhos. Sim. Para mim foi realmente realizar um sonho. Como eu casei na adolescência, engravidei na adolescência, eu parei de estudar. Quando eu parei de estudar, eu parei no primeiro ano. Parei de estudar e não voltei mais, porque logo eu tive a Michele e era impossível estudar com ela. Só que aquilo para mim sempre foi muito ruim. Eu tinha muita tristeza de não ter terminado os meus estudos. E quando eu vim para aqui, morar aqui em Luiz Eduardo, eu tinha muita vontade de voltar a estudar. Só que eu não tinha oportunidade, porque eu já tinha com o Gabriel pequeno e a Michele, então para mim era muito difícil sair para estudar com eles. Aí eu comecei a fazer em Barreiras, eu não lembro o nome agora. Você ia fazer as matérias que você precisava fazer e você pagava aquelas matérias. Tipo um supletivo. Isso, tipo um supletivo, só que você não precisava ir para a escola, você só ia no dia da prova. Você ia lá, se inscrevia na prova que você queria fazer, e aí você pegava todo o conteúdo que você precisava estudar e marcava o dia e você ia lá fazer. Eu não lembro o nome, me fugiu o nome agora. E aí eu fui lá e fiz. E aí eu terminei o ensino médio. E quando eu terminei o ensino médio, para mim foi a maior vitória. Imagino. Porque eu falei assim, meu Deus, agora eu posso cursar uma faculdade. E nessa época, minha irmã, ela já estava fazendo a faculdade de Direito. E ela sempre falava para mim, desde quando eu cheguei aqui, Cris, vai lá, faz esse supletivo, você tem como... Aí eu falei, Manu, não vou mexer com isso mais não. Não, você tem que fazer, que ela sempre me incentivou muito a estudar. E ela já estava fazendo a faculdade dela. E eu falava assim, nossa, deve ser muito bom você fazer uma faculdade, né? Tudo que eu queria era fazer a faculdade. Aí, quando eu terminei, eu falei assim, agora eu posso fazer. Só que aqui não tinha na cidade. E eu queria fazer enfermagem. Só que aqui na cidade não tinha só em Barreiras e era inviável para mim, para Barreiras todos os dias voltar. Aí eu fiz o Enem, no ano seguinte eu fiz o Enem e fui fazer o curso técnico de enfermagem, porque tinha na cidade, aí eu fiz 2 anos o técnico de enfermagem. E aí me formei como técnica de enfermagem, só que não era isso que eu queria. Eu falava, não quero ser técnica de enfermagem, eu quero ser enfermeira. Nada contra os técnicos, eu acho eles, assim, é uma profissão maravilhosa. Eles são os que trabalham mesmo dentro do hospital, técnico de enfermagem. E se tem uns que ensinam muito aos enfermeiros, são os técnicos de enfermagem. Eles, na prática, eles trabalham tanto e ensinam muito a gente. É tanto que nos estágios que a gente teve agora, quem mais ensinou a gente foi os técnicos. Eles são maravilhosos, assim. Só que eu queria ser enfermeira. E aí, quando eu terminei o técnico, 1 ano após, veio o curso para aqui, para Luiz Eduardo. O pessoal da Pitágoras tinha trago e veio. E eu comecei a fazer. Aí, nossa, para mim foi uma realização. Mas pense na dificuldade que foi, porque eu trabalhava durante o dia, e aí eu tinha a casa, os filhos, marido, e mais a faculdade. Então, para mim, me adaptar àquele mundo novo era muito difícil. Foi difícil os primeiros semestres, assim. A cabeça da gente já não é tanto como do ensino médio, ou então de adolescente, de jovem, para estudar. É tudo mais difícil, assim, de entender as matérias. Mas, enfim, era algo que eu queria tanto que eu aproveitava. E eu lembro que eu me esforçava muito, porque eu falava assim, ó, eu quero muito isso aqui, e eu tô pagando por isso aqui. Então, eu preciso dar o meu melhor para me tirar notas muito boas nisso aqui. E eu lembro que as minhas notas eram boas, assim. E teve um tempo que eu tirei uma nota 9 alguma coisa. Eu fiquei revoltada. Aí a Manu falou assim, meu Deus do céu, ela tá reclamando por um 9, Cris, pelo amor de Deus. Porque eu sempre me cobro muito nas coisas que eu tenho que fazer. Porque eu acho assim, poxa, não acho justo, eu tenho que me melhorar, eu tenho que dar o meu melhor nisso aqui. E enfim...
Eu sei que o ano passado eu terminei e para mim foi uma realização assim muito grande de saber que eu consegui realizar realmente esse sonho que eu sempre tive. E aí agora eu sou enfermeira por formação. Por enquanto ainda não estou trabalhando na área, eu pretendo fazer uma especialização, que eu quero trabalhar com obstetrícia, que para mim sempre... Eu me encontrei na obstetrícia desde o primeiro semestre. Que coisa linda. Foi, assim, a matéria que mais chamou a minha atenção, a questão de você poder ajudar uma mulher no momento em que ela vai ter um bebê, dar ali aquele apoio, trazer um bebê à vida. Então, assim, para mim é fascinante. E eu achei que no percurso eu pudesse gostar de outra área. Mas não, foi desde o começo e essa, assim, Se apaixonou, né? Me apaixonei mesmo. E é o que brilha os meus olhos. Aí eu quero fazer a minha especialização em obstetrícia. Mas eu tô muito feliz, assim. Os estágios para mim foram maravilhosos. Tudo foi muito bom, assim. Você vai ser uma ótima profissional. E assim, eu queria deixar para as mulheres, porque tem muitas mulheres que quando chega na fase, já tive filhos, já não tenho mais idade para estudar, tinha muito um sonho, mas eu não sei se isso é para mim. Gente, é para todo mundo, sabe? Eu acho que enquanto você tá vivo, você tem que fazer tudo que você tem direito, que você gosta, que você quer, sabe? Estudar sempre é bom e vale super a pena. Pode ter certeza. Às vezes a gente fala, 5 anos fazendo uma faculdade, mas esses 5 anos vai passar de qualquer forma. E às vezes passa e você não fez nada. Isso. Então vai lá em busca do seu sonho, sabe? Independente da sua idade, independente do que você pensa, ou do que você acham que vão falar ou pensar de você. Começar uma carreira, tipo, com 40 anos, é a melhor coisa. Você pode ter certeza que você vai ser realizada naquilo que você sempre quis fazer. Isso mesmo. Essa é justamente a pergunta que eu ia te fazer, né? Qual é a mensagem que você deixa para essas mulheres que acreditam que os sonhos, eles estão adiados por conta da maternidade? E seu exemplo me faz lembrar também do exemplo da minha mãe. Inclusive, beijo, mãe. É uma mulher, assim, que eu admiro demais, porque ela correu atrás também dos sonhos pós-maternidade, né? Com 3 crianças pequenas, era um desafio muito grande. Eu lembro, tenho memórias, assim, marcantes desse período em que, como eu era a filha mais velha, né? Eu cuidava dos meus irmãos. A minha mãe trabalhava durante o dia inteiro. Na cidade não tinha a faculdade que ela queria, era em outra cidade próxima. E ela trabalhava o dia inteiro, à noite ainda ia fazer a faculdade, voltava, chegava em casa meia-noite. Isso durante alguns anos. E, assim, foram bastantes desafios, mas esse passo de correr atrás, de ter realizado hoje, faz dela uma mulher realizada profissionalmente, ela faz aquilo que ela ama, aquilo que ela gosta. Quem conhece a minha mãe sabe, ela é apaixonada por educação, por aquilo que ela faz. E hoje ela tem uma estabilidade, né? Graças a essa coragem que ela teve, né? Mesmo após as crianças, a gente ainda era pequeno, mas ela correu atrás. Então, nunca é tarde, né? Todo mundo pode sim. E isso não apenas para ir atrás de um sonho que você sempre teve, mas às vezes uma mudança de carreira, né? Uma transição profissional também acontece. Às vezes a pessoa ela tem já ali uma formação, mas chega um momento da vida que ela queria fazer outra coisa. Então, tem que ter sim essa coragem de enfrentar essa mudança, né? Porque, como você falou, o tempo ele passa, independente de você tomar a decisão ou não. Então, que tome a decisão, né? E viva esse momento. Vai ter momentos assim que é muito difícil, que dá vontade de a gente falar, ai meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Por que eu inventei de fazer isso aqui? Eu lembro que na época do meu TCC, a gente estava nos últimos estágios, TCC, e eu estava de estágio na UPA, e de repente, a Michelle já estava com 34 semanas de gravidez, a Michelle internou. Porque ela começou a perder líquido e ela internou. E eu estava na UPA de estágio e eu não podia ir lá, porque ela estava no Gilene, não podia ir lá ver ela. E assim, eu entrei em desespero. E aí, a gente estava finalizando o TCC e fazendo estágio. E a Bia nasce, que a Bia nasceu prematura. Inclusive, nós estamos no Novembro Roxo, que é o mês das crianças prematuras, né? Gente, e por incrível que pareça, nós estávamos exatamente finalizando meu TCC. Meu TCC era sobre prematuridade. Meu Deus. E a Bia nasce prematura. Eu tive
sentir na pele ali como é, né? Cuidar de um bebê prematuro, o que a família passa, como que vai. E eu lembro que, para finalizar o meu TCC, eu não tinha condições, eu fiquei muito abalada emocionalmente, porque ela nasceu, teve que ficar na ANEL, e eu fiquei, assim, muito abalada. E eu falei para as minhas amigas, eu não vou fazer mais meu TCC, podem tirar meu nome, eu não tô com psicológico bom para estudar, eu não vou conseguir apresentar, eu vou desistir. Depois eu faço, no outro semestre eu faço essa matéria e termino meu TCC e entrego. Aí eu lembro que a minha amiga, a Kelly, ela falou assim para mim, Cris, você vai fazer sim. A gente não vai largar a sua mão. Você já sabe, já fez a metade do trabalho, você já sabe tudo que você tem que falar no dia, então você relaxa, você vai conseguir. Aí ela falou assim, mulher, você tá vivendo o que você tem que falar, por que você tá preocupada com isso? E aí eu percebi assim, o cuidado de Deus. Sabe o que é Deus cuidar até nesses momentos de aflição? E eu lembro que a gente viveu, assim, momentos, assim, difíceis da Bia internada ali, e ver a Michelle ter feito uma cesariana e não conseguir fazer repouso, e estar ali no hospital todo dia para tirar leite para a Bia, e passar o dia todinho ali naquele hospital. E a minha preocupação, o meu olhar era para ela. Porque, assim, ó, às vezes, quando um bebê nasce, o olhar todinho vai pro bebê. Todo mundo fica em volta da criança. E esquece, muitas das vezes, da mãe que tá ali, que é quem mais está precisando de cuidado no momento. Os hormônios estão tudo ali bagunçados. Está muito frágil emocionalmente. Talvez passou por uma cirurgia como uma cesariana. Então, assim, ela está passando por turbilhões de emoções ao mesmo tempo. E saber que tem uma criança ainda e a criança está internada é muito difícil. Então, assim, a gente passou por momentos muito difíceis. Mas mesmo nesse momento, Deus cuidou desse momento difícil que eu tinha que passar na faculdade, que eu tinha que apresentar o meu TCC. E quando eu cheguei lá, parece que cada detalhe que eu falava de como era ali na ANEL, como que funcionava a questão das crianças, como que elas teriam que ser aquecidas, eu ia visualizando tudo que eu passei, tudo que eu enxerguei ali. Deus me deu, assim, um trabalho de campo para conseguir apresentar o TCC. E eu vejo o cuidado de Deus em tudo isso, entendeu? Assim, Ele cuida de todos os detalhes. Então, foi difícil no momento, mas, ao mesmo tempo, foi muito prazeroso de ver ali o tanto que Deus cuidou de todos os detalhes. Deus é lindo demais. Maravilhoso. Então, eu já quero agradecer. Estamos já chegando aqui no finalzinho do nosso podcast. Quero agradecer por você ter compartilhado a nossa história. Hoje nós falamos sobre a importância, né, de ter fé na vida, como ela é, assim, um fundamento, né, para nós enfrentarmos toda e qualquer dificuldade. Ela gera esperança no nosso coração nos momentos mais difíceis. Obrigada por compartilhar sua história conosco, Cris. Hoje nós aprendemos também sobre a importância de cuidar da nossa saúde emocional, mulheres de casa. Eu tenho batido bastante nessa tecla, porque eu tive experiência própria, né, de negligenciar essa área tão importante da vida, que é a saúde emocional. E também que nunca é tarde para realizar sonhos, né? Você que tem um sonho, um projeto que está engavetado, nós estamos aqui, eu e a Cris, para te desafiar, para te estimular. Abre essa gaveta, pega esse projeto, coloca ele em ação, porque você vai ver que é capaz de fazer coisas assim que irão te surpreender, né? Nós somos capazes de muito mais, né? Então, é muito bom ter esse momento. E é isso, minha amiga. Muito obrigada, foi um momento muito gostoso. Eu quero ter você aqui mais vezes comigo. Eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz. E, como eu te falei, eu me sinto honrada de estar aqui por você ter feito esse convite. Feliz em compartilhar a história com mais mulheres. Eu sei que tem outras histórias que eu tenho certeza que daria outro podcast, assim, sobre questão de fé, porque se a gente for falar sobre fé, a gente fica aqui o tempo todo, né? Você que quer a Cris de novo aqui, comenta aí nos comentários. E eu quero deixar uma palavrinha para você que está em casa, que às vezes você está se sentindo sobrecarregada, cansada, achando que não vai dar conta e que quer desistir de tudo, de todos, e acha que a maternidade não é para você, que não tem mais nada a fazer na sua vida. O que a Taine leu no começo da frase ali, que muitas vezes nós não estamos desmotivadas. Na verdade, nós só estamos cansadas. Nós só precisamos descansar para os nossos pensamentos virem para o lugar e não desistir. Porque tudo que a gente propôs a fazer, pode ter certeza que Deus vai fazer e trazer meios para que você consiga
realizar tudo aquilo. E a Bíblia diz que vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, assim, Jesus, ele tem esse meio de trazer paz ao nosso coração. E eu achei muito interessante uma frase de um livro que eu estava lendo, da Viviane Martinello. E isso mexeu muito comigo. Ela disse que passou um momento meio sombrio, assim, da vida dela, de comparação. Foi muita comparação que ela estava vivendo. E ela disse que tinha viajado e passou por um lugar onde tinha um pé de cereja, que ela disse que tinha ido para um país, e tinha um pé de cereja e um pé de laranjeira. A cereja estava linda, estava toda florescendo, já para sair os frutinhos. O pé de laranjeira estava seco, seco, seco. E ali ela disse que o Espírito Santo de Deus falou para ela que o tempo, a época, era da cereja. Por isso que ela estava linda e maravilhosa. Mas daqui a pouco ia passar o tempo da cerejeira. E aí ia vir o tempo da laranjeira. E a laranjeira ia tomar vigor novamente, ia vir as folhas, flores e os frutos também. Então, talvez não seja agora o teu tempo. Talvez você está vivendo um momento muito difícil, muito sombrio, muito triste, muito angustiante. E você está se comparando com as outras pessoas. Ah, por que você está vivendo o melhor momento da sua vida e eu não? É porque agora é o momento da cerejeira. Mas você que ainda é uma laranjeira, vai chegar o seu tempo também, pode ter certeza que você também vai crescer, vai frutificar, você vai ser linda e vai dar lindos frutos. Só não desista, mas espere o processo, que o momento certo vai chegar para você. Uau, é isso aí. Não tem mais o que falar depois disso. Gente, eu queria agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem esse projeto acontecer. Eu gostaria também, em especial, de agradecer a Visual Cosméticos e a Nath Fotografias. São os patrocinadores oficiais deste episódio. E eu gostaria de aproveitar e dizer para você, mulher, cuide-se, tire um tempo para você, dá uma passadinha lá na Visual Cosméticos. Eu vou deixar depois na descrição do vídeo todas as informações. E você também que deseja registrar os momentos especiais da sua família. Nós falamos aqui sobre filhos pequenos e eles crescem e isso passa tão rápido. E como é importante, né, a gente tirar fotos, a gente ter essas lembranças ali registradas. Então, eu deixo aqui o meu carinho, né, a esses dois patrocinadores especiais. E eu queria fazer o convite para você continuar acompanhando essa temporada Mulheres que Inspiram, porque está demais. E eu quero dizer para você já adiantar que o próximo episódio também a convidada será, assim, maravilhosa, como foi hoje a minha amiga aqui, a Cris. Nos siga nas redes sociais, não deixe de curtir e comentar e compartilhar muito esse vídeo. Até mais!